Cast Driving Futures. O Cast Manufacturing Control, que promete transformar a gestão da manufatura. Além de host desse webinar, eu sou o gerente de negócios da Cast e tenho comigo dois convidados também especialistas no assunto, o Tarcísio Tchepanic e o Heron Berton, que vão compartilhar insights e mostrar de perto o potencial dessa solução. Então, fiquem com a gente, porque a próxima hora vai ser de muito conteúdo, conversas e novidades importantes. Por gentileza, Heron, se apresente. Tudo bem, André? Meu nome é Heron, sou arquiteto de soluções da Cast Control, tá? Acredito que hoje o bate-papo vai ser muito enriquecedor, a gente vai trazer bastante experiência aí. Propriamente dito, eu tenho hoje mais de 15 anos de experiência em indústrias eletroeletrônicas, automotivas, metalmecânicas e muita vivência de chão de fábrica. Diante disso, vamos trazer alguns insights que são muito, muito importantes para essa jornada da digitalização de chão de fábrica. Perfeito. Por gentileza, Tarcísio. Bem, André, Heron, a todos. Eu trabalho especialmente com SAP desde 2002, então faz um bom tempo, pegando desde o chão de fábrica, trabalhando como usuário, trabalhando com TI e hoje trabalhando dentro da consultoria, né, trabalhando como especialista funcional SAP. E vou colocar um pouco da nossa experiência, né, dentro da última camada, onde integra todo o nosso Cast Control à camada do ERP, né, e os seus desafios que temos, né, e que vamos apresentar aqui hoje. Legal, muito obrigado pelas devidas apresentações. A gente traz agora um pouquinho desse contexto da indústria e dos nossos desafios atuais, certo? A gente sabe que a indústria nacional ela enfrenta diariamente inúmeros desafios, decorrente de fatores externos e, obviamente, de fatores internos, inerente à sua própria existência, à sua produção. Podemos citar apenas alguns aqui para exemplificar para quem está nos ouvindo e tenha a certeza de que irão lembrar de algo semelhante em sua operação. Então, por exemplo, problemas de eficiência e produtividade, baixa eficiência e gargalos de produção, custos operacionais elevados, utilização inadequada dos seus recursos. Temos os problemas de qualidade, falhas de controle, produtos com baixa qualidade, refúgio, não conformidade com regulamentos. E esse é um ponto importante que iremos tratar ainda aqui nessa conversa. Temos problemas de gestão da cadeia de suprimentos e inventário, interrupções na cadeia de suprimentos, gerenciamento de estoque ineficiente e problemático, atrasos na entrega. Ou seja, esses problemas acabam também trazendo aos recursos humanos da empresa também a questão da falta de segurança. Então, a falta de engajamento de uma equipe, problemas, obviamente, da segurança no chão de fábrica, a própria rotatividade, né? A mão de obra é difícil de ser encontrada hoje para certas posições. Então, são problemas, né? Esses problemas levam a um ponto onde temos a falta de tecnologia e inovação dentro da empresa quase que de uma forma sistêmica. Então, isso torna a cultura da empresa antiquada, né? A gente faz muitas visitas e a gente percebe que muitos clientes têm algumas atitudes de inovação, mas a cultura da empresa ainda está antiquada. Isso dificulta qualquer iniciativa para resolver os seus próprios problemas. Então, a empresa passa a conviver com uma tecnologia desatualizada e permanece com processos manuais e um planejamento completamente inadequado. Então, Heron, eu te chamo aqui para perguntar a tua opinião. Passa para nós um pouco da tua perspectiva do mercado, se você concorda comigo, com o que eu acabei de colocar aqui, com a minha opinião, e o que você vê como dores mais frequentes, as dores mais comuns na indústria. Legal. Vamos lá, André. A famosa digitalização e não só isso, a famosa indústria 4.0,
Hoje o Brasil está migrando para uma modernização de todos os parques fabris. Só que diante a isso, qual que é um dos principais desafios? Tornar hoje o que é teoria, trazer toda essa modernidade na prática. E diante disso, as indústrias se deparam com alguns problemas. Um exemplo prático: coletar as informações de processos semiautomáticos, onde operadores trabalham, processos automáticos, de repente, onde uma máquina está trabalhando, você conseguir verificar quanto está a produtividade de cada uma das etapas do processo produtivo. Ou seja, a gente precisa coletar essas informações. Mas não só a coleta, de que adianta você ter todos esses dados se você não consegue controlar e processar essas informações e aí sim gerar uma visualização para a tomada de decisão. Então, um dos desafios é coletar, controlar e trazer os dados concisos para a tomada de decisão. E quando a gente se aprofunda um pouco mais nessa coleta de dados, nós nos deparamos ainda com mais desafios. Um exemplo: quando você está falando de uma coleta de dados de máquina, hoje grande parte do cenário industrial nacional ainda possui maquinário que não possui inteligência, digamos um IoT. E diante disso já entram outras dores, ou seja, como coletar dados dessas máquinas que não são propriamente ditas inteligentes. Ou seja, é preciso ter interfaces que tornem essas máquinas inteligentes. Não só isso, após você conseguir coletar esses dados, um outro grande desafio é eliminar totalmente o papel do chão de fábrica. Então, um dos grandes pilares aí da indústria 4.0 é o famoso paperless. Ou seja, a gente se depara com muitas indústrias ainda hoje com papel, o operador anotando como está a produtividade, anotando se ele teve que dar uma parada de uma máquina para resolver um problema. E quanto tempo esse papel depois demora para ser processado numa planilha eletrônica, ou seja, um líder de produção, um gerente ali de engenharia para acompanhar um rate de máquina, para saber se aquela máquina está oscilando, algum sensor está fora dos padrões. Então, a indústria leva muito tempo para coletar essa informação. Depois ela precisa processar essa informação. E muitas delas, por mais que faça isso de forma mecânica e seja custosa para a área de gerência, qual que é o desafio depois? Enxergar esses dados. Quando você tem esses dados, acaba que o analista, ou a qualidade, ou a engenharia, tendo que trabalhar de forma corretiva, porque ele leva muito tempo desde a coleta, do processamento, da visualização para tomar uma decisão. Então, você acaba tendo que trabalhar de forma corretiva, sempre correndo atrás do prejuízo para deixar a produtividade alinhada, o fluxo contínuo, dentre outros. Outros grandes desafios são a integração, ou seja, você precisa, às vezes, de um sistema para coletar coletar dados de máquina, outro sistema para controlar um operador, um outro sistema para qualidade, um outro sistema para embalagem, romaneio. Você precisa depois devolver informações também para dentro de ERPs. E eu acho que o Tarcísio é uma pessoa que tem bastante conhecimento nisso, pode até trazer um pouco dessas dores que a gente tem na entrega desses dados do chão de fábrica para dentro dos ERPs. É interessante que você citou, Heron, porque realmente toda essa coleta de dados, né, às vezes você acaba não tendo um semicontrol, um mês para controlar essas informações em tempo real e mostrando esses resultados, e acaba jogando certas informações para o próprio ERP. Uhum. Certo. Agora, é necessário, às vezes, eu mandar certas informações de controle para o ERP? Ou eu tenho que ter uma ferramenta prática, dinâmica, para que realmente tenha em tempo real essas informações ali no chão de fábrica? Certo? Então, esse fluxo de informações, esse desafio que se citou, realmente são fatos que empresas, infelizmente, não têm essa conotação e, às vezes, acabam mandando para o ERP informações não necessárias, né? Lembrando, ERP, tanto SAP como qualquer outro ERP, né, ele precisa de informações para controle de custos. O quanto que eu estou gastando na minha produção,
certo? E certas informações, às vezes, eu preciso tê-las no chão de fábrica para uma correção rápida em cima desse cenário. E não necessariamente ele tem que ir para o EPRP, porque isso que você citou, né? Tem um operador que às vezes aponta numa planilha, num papel, né? Às vezes a mesma pessoa que vai digitar nem lembra, nossa, que número que é esse? Gerando já inconsistências, gerando falta de confiabilidade das informações. Então, isso acaba tendo vários impactos no cara preencher a informação, jogar para uma planilha, às vezes ou então jogando direto para o ERP, e do ERP depois eu tirar um relatório, pegar alguma informação, quer dizer, passou muito tempo, e isso que você comentou, eu concordo em gênero, número e grau, em cima das ações corretivas. O pessoal acaba perdendo muito tempo em cima de uma ação que deveria ser mais imediata, que vai pegar o resultado no ERP, mas, poxa, mas isso já passou há algum tempo. Sim. Eu preciso ter esse dinamismo em cima desse cenário de tomada de decisão. Né? Eu ter um dashboard, ter uma informação ali no chão de fábrica, né? Essa informação. E essa integração com o ERP, independente de qual marca, né? Hoje a Cast é especialista muito em SAP, mas o Cast Control ele atende a vários ERPs com toda a conectividade. O ERP ele precisa ter as informações de custos, as informações reais que o pessoal de chão de fábrica precisa apontar em um sistema confiável e já ter integrado o ERP para esses controles de custos. Quer dizer, é um desafio grande que as empresas têm, né, em ter um mês confiável, que atenda às suas necessidades e acabe com esses gargalos representando uma vantagem competitiva muito grande, né? Isso que você falou de segurança do operador, né? Às vezes pode acontecer situações que o cara anota e sabe que demora, que tem toda aquela dificuldade, e aquilo vira um costume. Você tendo um controle de chão de fábrica robusto, como o que nós estamos apresentando aqui, vai ter grandes vantagens, não só para tomadas de decisões das pessoas, né, de cargos acima gerenciais, como o chão de fábrica acompanhar exatamente o que ele está fazendo. Né? Então eu vejo grandes ganhos, desafios e grandes ganhos em ter um sistema como esse. Legal. Então, se eu entendi bem, Heron e Tarcísio, as dores são as mais diversas. E, obviamente, que quem está nos escutando aqui pode ser que compartilhe um pouco dessa dor no seu chão de fábrica, mas vamos sempre falar que a dor é do vizinho e ele pode usar uma boa prática de mercado para trazer alguma eficiência operacional, então, para a sua produção. Então, eu tenho que concordar aqui com vocês, porque das visitas, né, que a gente realiza, as empresas realmente tentam até automatizar alguns processos, mas percebe-se, né, que a falta de digitalização, né, é quase que unânime ainda, né? Uhum. Então, vocês pontuaram bem, as empresas têm uma dificuldade de coletar os dados e é uma jornada, porque uma vez que ela coleta o dado, o que ela faz, né? Onde que ela coloca, como que ela trata, como que ela gera o relatório. Tem boas ferramentas de mercado que acabam sendo subutilizadas porque não são utilizadas da maneira correta, adequada. Então, a gente percebe que tem inúmeros cenários, mas eu acredito que já existam no mercado, né, essas ferramentas para utilização. Então, nesse contexto onde a gente falou sobre as dores do mercado, hoje nós estamos aqui no webinar justamente para apresentar o Cast Manufacturing Control. Então, para quem está nos ouvindo, a gente coloca da seguinte forma. Uma vez que a gente identificou no chão de fábrica, em conversa com os nossos clientes, nas empresas que a gente visitou, essa demanda, né, essa necessidade, e a gente investiu uma solução e adicionou no portfólio da Cast o Cast Manufacturing Control. Ou seja, com a experiência de chão de fábrica que a gente adquiriu conversando com os nossos clientes, a gente entendeu que o mercado buscava uma ferramenta completa, capaz de trazer visibilidade da operação em tempo real, uma ferramenta que seja capaz de atender as mais diversas rotinas dentro da fábrica. Também, mas não apenas naquela operação da máquina. Tá? Então, desde o recebimento da matéria-prima até a expedição do produto acabado. Então, a gente tentou olhar de uma forma completa, né, da estrutura do layout do chão de fábrica,
desde a hora que você recebe a matéria-prima, passando por toda a sua produção, almoxarifado, até a expedição do seu produto. E aí a gente vai entrar um pouquinho nesses detalhes. Heron, por gentileza, explica para a gente, de uma forma bem completa, como a ferramenta pode cobrir, né, essas necessidades, explica os pilares da solução, fala um pouquinho para a gente como é feita a parte da digitalização, integração, rastreabilidade, segurança, documentação, por gentileza. Legal. Bom, foi um grande desafio também trazer essa ferramenta, porque, como eu falei anteriormente, a indústria precisa de vários controles, desde o chão de fábrica, da máquina, do recebimento. Então, um grande desafio foi unificar tudo isso em uma ferramenta que hoje é uma das maiores de mercado, tem mais de 150 rotinas de produção, e ela entra desde o recebimento à tua expedição, em tempo real, trocando todas as informações que são necessárias para dentro dos ERPs. E quando a gente olha para dentro dessas 150 rotinas, nós exploramos N funcionalidades. Falamos um pouco sobre o sistema MES, sistema MOON, sistema de engenharia, sistema de qualidade, sistema para rastreabilidade, sistema de qualidade, ou seja, você vai ter todo o teu acompanhamento centralizado em uma única plataforma, trocando informação com o teu ERP. Além disso, um grande desafio foi deixar com que o usuário conseguisse ter a flexibilidade dele mesmo conectar uma máquina na ferramenta. Ou seja, ele mesmo montar o processo produtivo em cima da ferramenta. O que eu quero dizer com isso? A ferramenta ela é tão flexível que ela não precisa de desenvolvedores e programadores para customizar. A tua área de engenharia, a tua área de qualidade, ela consegue modelar todos os processos dentro da ferramenta. Um ponto bastante importante foi a construção de equipamentos que tornam as máquinas inteligentes e conectar tudo isso dentro da ferramenta. Isso foi muito interessante. Um outro desafio foi criar uma arquitetura que fosse tão abrangente e que também comportasse vários segmentos. Veja bem, hoje atuamos em inúmeros segmentos, segmento automotivo, metal mecânico, eletroeletrônico, farmacêutico, químico, alimentício, ou seja, são N, quase todos os segmentos nós atuamos, e é uma ferramenta que ela possui o core tão flexível que o próprio engenheiro consegue customizar ela de acordo com a necessidade, sem precisar de um desenvolvedor. Então ele consegue ter toda essa modelagem, digamos assim, na palma da mão para modelar o processo dele. Um outro ponto muito crucial foi o quê? Não bastava só a gente coletar esses dados e unificar numa ferramenta completa para que você tivesse uma plataforma de chão de fábrica e o teu sistema corporativo ERP. Foi a conectividade, não só com equipamentos, mas com vários ERPs de mercado. Então, a ferramenta em tempo real vai trocando informação com o ERP, vai refinando, apontando tempos produtivos, vai realizando os apontamentos de produção, e essa conexão com os ERPs, ela é plug and play. Isso também o próprio usuário consegue configurar dentro da ferramenta. Isso traz uma enorme flexibilidade no chão de fábrica. E assim, o core de todas essas 150 rotinas que nós temos foi o que? Simplificar o dia a dia de um chão de fábrica. Quando a gente fala em simplificação, essas 150 rotinas vão aumentar, que nós temos que aumentar o tempo, aumentar a produtividade que você tem no chão de fábrica, reduzir o tempo de produção, trazer mais qualidade tanto para o teu processo quanto para o teu produto. Ou seja, ela vai simplificar. Aquela planilha que nós falamos agora há pouco, você vai eliminar aquela planilha. Você vai eliminar aquele papel. O sistema vai trazer informações em tempo real. E essas informações em tempo real, ao invés de um analista, um engenheiro ter que trabalhar de forma corretiva,
Quando ele tem esses dados em tempo real processados e unificados, ele consegue trabalhar de forma proativa, ou seja, ter previsibilidade de atrasos dentro da produção, ele consegue ter previsibilidade se está na hora de repente de trocar uma máquina porque talvez o rate daquela máquina não está atendendo a produtividade. Por quê? Porque o sistema consegue mensurar todas essas informações. Eu acho que isso trouxe trazer uma plataforma centralizada e unificada é muito interessante para essa jornada de digitalização no chão de fábrica, além de simplificar a vida do industrial. Então, você consegue uma plataforma única, plug and play, e você tem a flexibilidade da tua área de engenharia customizar, ou a tua área de qualidade, produção, customizar a ferramenta. A ferramenta também já está alinhado com todas as boas práticas de conexão com vários ERPs de mercado, segue todas as políticas de segurança que normalmente são exigências nacionais ou exigências de ISOs e certificações. A ferramenta já está muito bem inserida nesse ecossistema de regulatório, seja de ISOs e certificações, para ajudar no teu dia a dia nas auditorias. Então, por exemplo, você vai fazer uma fabricação de produtos para a área médica. Você possui ISOs e certificações. Quanto tempo, às vezes, a tua engenharia, a tua qualidade leva para monitorar e capturar essas informações para levar numa auditoria? E durante esse processo que o auditor normalmente está acompanhando no chão de fábrica, ele precisa auditar, ele precisa olhar esses dados, coletar essas informações leva tempo. Ou seja, trazer tudo isso unificado, a teu recebimento, a tua expedição, absolutamente máquina, processos, pessoas, insumos, tempos, integrações com outros softwares terceiros, é essencial para toda essa digitalização de chão de fábrica. E eu acho que o Tarcísio pode complementar até com grandes insights que nós temos aí nessa unificação, com toda essa funcionalidade. Sim, sim. Até quando citávamos as dores, né? Tem muitos cenários que muitas empresas acabam imprimindo a ordem de produção, né? Quer dizer, a ordem de produção nasce no ERP, eu sei exatamente quais são as rotinas de qualidade que eu preciso fazer, e a pessoa tem que ir lá com um papel para saber quais são as operações, o que precisam fazer. Quer dizer, hoje nós estamos apresentando uma ferramenta que vai acabar com isso. Quer dizer, na própria estação de trabalho do operador, ele sabe exatamente o que o meu PCP está fazendo no meu ERP, determinando quais os produtos que eu vou produzir, quais sequências, para que tenha um aproveitamento muito maior. Quer dizer, a informação que está vindo do meu ERP para o meu chão de fábrica é direto, né? Não tem atravessadores, não tem impressão, perda de papel, o erro humano, alguma coisa, não. Está na estação de trabalho. E durante essa produção, todo esse cenário de controle em cima dessas 150 rotinas, quer dizer, não são poucas, né? Aqui eu estou citando uma delas, que é um apontamento de produção. A gente tem N rotinas que estão disponíveis para os clientes de uma maneira otimizada. Tem apontamentos, por exemplo, de qualidade. Qual a inspeção que eu preciso fazer para garantir que o produto que eu estou produzindo está atendendo essas necessidades? Ok, o operador está fazendo essas produções, está fazendo a sua função com qualidade e no momento que ele está apontando tanto a produção, qualidade, o pessoal bem chão de fábrica mesmo que está ali diretamente na sua estação de trabalho, isso já retorna para o meu MRP de maneira dinâmica e unificada. Né? Quer dizer, eu tenho um dinamismo muito maior de comunicação. Eu não preciso ter atravessadores, pessoas para saber, agora nós vamos mudar a linha, nós vamos precisar produzir outra coisa, tem essa ordem de produção porque o PCP mudou, conforme às vezes estratégias comerciais que você citou, né? Isso é de uma maneira muito mais online e dinâmica, né? E também outro cenário, quer dizer, se a ordem de produção de certa forma é mandatória para o chão de fábrica, né? Que afinal de contas é o que o meu cliente está precisando, qual é a cadeia que eu tenho que carregar junto com isso? Em cima de quais as minhas matérias-primas, né? Que a partir do momento que a minha produção foi liberada e isso integrou com o Cast Control, eu já tenho informação ali. Eu já sei quais produtos que eu tenho que pegar do meu estoque, certo? E também a minha expedição já está se preparando para esse cenário para atender o quê? A necessidade do cliente.
né? Quer dizer, nós temos uma camada de controle em cima de 150 rotinas para atender as necessidades exatamente de produção, chão de fábrica em cima desses cenários. Olha só que legal. Então, a gente começa a lidar aqui com algumas dúvidas. Então, o Cast Manufacturing Control, ele é uma ferramenta que já está consolidada, estabilizada, já há alguns anos em nossos clientes. E, Heron, essa ferramenta, ela é uma ferramenta que está na nuvem, ela é uma ferramenta local, como é que é explica um pouquinho da parte do... Tecnicamente, assim, como você classificaria ela perante, né, as demais ferramentas no mercado, assim, para o pessoal que está nos escutando entender? Porque ainda a gente não chegou num ponto onde a gente vai classificá-la. Uhum. Mas então, assim, uma ferramenta, por exemplo, porque a gente acabou aqui falando de ERP. Então, todo mundo sabe, uma empresa que usa o ERP, quais são os ERPs do mercado, de quem que ele vai adquirir, toda essa movimentação, a parte né, da movimentação para você instalar um ERP, quanto tempo leva, o investimento. Então, essa ferramenta, pelo que eu estou entendendo, ela está ali no chão de fábrica. Comenta um pouquinho para a gente assim, da ferramenta, então, como que a pessoa vai adquirir ela, instalar ela, né, só para a gente conseguir elucidar essa dúvida. Legal. Bom, nós temos toda uma metodologia, né, para poder implantar essa ferramenta. Um go live extremamente rápido também, né? É uma ferramenta 100% em SaaS, tá? Até por conta de um dos grandes desafios que temos beleza, coletamos informações. O processamento dessas informações precisa de servidores robustos. Então, a gente precisa, querendo ou não, jogar para um terceiro nível de layer para poder processar essas informações e gerar o gráfico em tempo real, para cruzar essa informação com, às vezes, que está com uma informação que veio do RP, uma informação que está no estoque, uma informação que veio da máquina. Então, a gente utiliza a tecnologia SaaS, tudo em nuvem, em cloud, para a gente conseguir dar conta de processar todas essas informações. Um exemplo prático, nós temos clientes que em uma máquina, um equipamento, coleta-se mais de 120 sinais de dentro da máquina, e é uma máquina dentro de um parque fabril que às vezes tem 300, 400, 500 máquinas. Então a gente precisa de hiperprocessamento de dados ali para poder chegar essa informação, processar e trazer em tempo real para o usuário. Não só isso, nós temos uma jornada de implantação da ferramenta. Então, nós fazemos um processo chamado warm-up, onde a gente faz uma investigação na empresa, tenta entender um pouco mais em que nível ela já possui de maturidade, para que a gente consiga fazer um contraste entre as 650 rotinas e o nível de maturidade que a indústria está. Qual é o nível atual dela? Para que a gente consiga traçar uma rota, uma jornada de digitalização para realizar toda essa implantação da ferramenta, tá? Isso é muito interessante porque temos ferramentas para simplificar esse aprendizado. Então, os usuários finais, o engenheiro, o analista, ele consegue acessar essas ferramentas, realizar todos os treinamentos. Nós temos hoje uma grande equipe especializada em chão de fábrica. A gente brinca que, além de a gente ter, digamos, a nossa área de helpdesk, atendimento, a gente tem uma engenharia de atendimento, porque todos têm vivência de chão de fábrica, todo mundo sabe o que como um torno, uma fresa, uma pick and place, uma prensa funciona, e às vezes acaba até servindo de apoio para o nosso cliente para resolver problemas ali rotineiros, para conectar com o software, para identificar uma melhor performance da máquina. Então isso é bastante interessante. Legal. Tarcísio, então assim, o cliente tem já um ERP. Ele precisa, então, de uma ferramenta para fazer toda essa gestão do chão de fábrica. Essa integração com o SAP, por exemplo, a ferramenta ela é agnóstica, mas a integração com o SAP, eu consigo, assim, como é que eu consigo fazer essa gestão? Eu consigo ver KPIs, eu consigo ver tudo? Como é que, assim, porque tem gente que nunca usou uma ferramenta no chão de fábrica e grandes empresas já têm, mas às vezes tem ferramentas diferentes, né? Que não necessariamente estão integradas com a RP. A nossa grande vantagem aqui, então, é ter essa integração e
vantagens, assim, como é que você vê a ferramenta operando com essa integração? Sim, sim. Na verdade, é o seguinte, né, o que o Heron comentou, né, de várias máquinas conectando dentro do Cast Control para a comunicação com o ERP, né, digamos que nem o SAP, nós temos toda a tecnologia desenvolvida, né, para comunicação em cima de Clean Core. Quer dizer, nós temos exatamente as novas práticas e melhores práticas que a própria SAP comenta e evolução para digamos, mudanças de versão e tudo mais, isso atenda tranquilamente. A utilização de APIs standard, quer dizer, eu não tenho que desenvolver dentro do SAP, por exemplo, eu não tenho que ficar gastando horas e horas para desenvolver uma interface dentro de um cenário específica para a nossa ferramenta, o Cast Control. Quer dizer, eu já vou utilizar os APIs standards, eu já tenho essas ferramentas prontas, é questão de utilização. Com isso, eu garanto que toda essa tecnologia que o Heron comentou, que está lá no chão de fábrica, disponível, tem uma comunicação tranquila, né, entre aspas, tranquila, né, uma palavra de utilização, porque realmente ela não vai ter problemas, né, eu não vou ter pessoal de TI envolvido, de certa forma tem o pessoal de TI envolvido, mas não vai gerar um grande horas de desenvolvimento para fazer essa conexão. Uhum. Então tem essas vantagens, por quê? Porque a gente está usando as melhores práticas que a SAP comenta, certo? E isso que você comentou dos indicadores, né? Como eu tenho toda uma ferramenta em cima de 150 rotinas, eu tenho indicadores de chão de fábrica que estão pegando diretamente essa informação ali do apontamento. É o mesmo apontamento que está indo para o RP, né? Usando APIs standards, tem RPs que utilizam RFCs, usam outros cenários de SOAP. Então, a gente está usando todas essas tecnologias e tendo indicadores para o chão de fábrica, né? Em cima desse dinamismo de criação até de indicadores e fazendo essa informação tanto para o indicador, para tomada de decisão, como para o ERP. Então, essa ferramenta garante exatamente esse cenário dentro dessas tecnologias que a SAP informa, né, e os ERPs têm, para que tenha uma escalabilidade. Quer dizer, eu posso mudar de versão, eu posso evoluir o meu ERP, que o Cast Control vai se adaptar. Ou seja, a tecnologia não para, né? Ela vai sempre evoluindo e a ferramenta vai ter que acompanhar, porque também o ERP a gente entende que está evoluindo, novas versões, o próprio SAP, né? A gente tem essa movimentação. Exatamente. Poxa, então, novamente, né? A gente trouxe essa ferramenta para atender, né, a demandas, dores de mercado, no chão da fábrica, dos nossos clientes. Eu me questiono o seguinte agora, Heron. Na sua opinião, né? A gente falou das dores do mercado, mas hoje, quais são as principais dores que o cliente está trazendo para encontrar uma solução? Por exemplo, a gente sabe que além da operação cotidiana dos nossos clientes, eles precisam atender uma série de rotinas de apoio para certificações. O sistema consegue apoiar as empresas nesse sentido? Fala-se um pouquinho, explica para quem está ouvindo se o Cast Manufacturing Control pode auxiliar grandes empresas que porventura também utilizam SAP ou outro ERP, e quais são assim as principais funcionalidades que eles poderão contemplar num projeto com a Cast. Então, por gentileza, eu te passo a palavra, porque eu já tenho mais perguntas, já tenho curiosidades aqui, porque eu já sei o que o pessoal vai perguntar na sequência. Legal, legal. Bom, vamos lá. Dentro do core dessas 150 rotinas, essas rotinas foram baseadas em várias metodologias. Então, nós trouxemos o conceito Lean Manufacturing para dentro da ferramenta, nós trouxemos o sistema Toyota para dentro da ferramenta, nós trouxemos boas práticas de Six Sigma. E alinhado com isso, nós criamos vários módulos que servem hoje de apoio para essas certificações. Um exemplo, hoje para você fabricar um fármaco, um remédio, você tem
uma ISO e uma certificação, uma legislação para controlar esse processo de produção, para garantir que todos os processos foram executados, entre outros. Da mesma forma, na área, por exemplo, automotiva, você tem uma série de requisitos que essas ISOs e certificações exigem no processo fabril. Hoje nós temos clientes que, por exemplo, fabricam para aeroespacial e utilizam a nossa ferramenta para simplificar o dia a dia deles nessa jornada de coleta de dados. Ou seja, a ferramenta vai coletando essas informações, já vai gerando todos os laudos de qualidade, toda a parte de auditoria fica simplificada. Eu gosto sempre de lembrar durante a pandemia. Na pandemia, para nós, foi uma explosão. Por quê? Precisava se produzir os ventiladores pulmonares, né? E para que as indústrias conseguissem fabricar isso, precisava ter uma ISO específica para a produção desses tipos de equipamentos. E nós éramos uma das únicas empresas que tínhamos todas essas gamas de controles necessários para essas certificações. Nós temos cases de clientes que num processo de homologação, numa auditoria, que normalmente demora de 4 a 6 meses, tiraram essa certificação em 25 dias. Poxa. Por quê? Porque a ferramenta ela já vem dentro desse core de 150 rotinas, toda a parte de rastreabilidade, já vem toda a parte de planos de inspeção, já vem a parte do controle do que a máquina está produzindo. Então isso é exigência, todo o controle de lotes, checklists e inspeções de qualidade, toda a parte de documentação digital, você já consegue criar dentro da ferramenta os KPIs necessários para poder fazer a entrega dessas evidências do processo produtivo para auditoria. Você consegue coletar essas informações sem manuseio. Então, um exemplo legal, a gente falou de apontar, mas a gente tem que pensar acima disso, porque o operador às vezes não pode ir lá e digitar informações, porque informações são sensíveis. Da mesma forma que hoje nós citamos planilha e papel, quanto de precisão tem na planilha e no papel quando ele anota. Então nós criamos automação em postos operacionais que o sistema está monitorando, seja o que a máquina está produzindo, o tempo dela rodando, se ela está parada, a rastreabilidade peça a peça que está sendo produzida, a exatidão de todos os lotes, componentes alternativos, sem mesmo às vezes que o operador perceba. Então ele faz toda essa coleta automática. E isso é muito exigência durante o processo fabril, o processo de transformação, porque componentes sensíveis, produtos sensíveis, você não pode deixar às vezes que o usuário toque o produto. Aquilo tem que ser tudo automatizado. E como você daí coletar essa informação? Então, essa ferramenta veio para isso. Todo esse plano de inspeção, esses controles e temporizadores, cronoanálises, tudo que a gente brinca, tudo que está na literatura, na metodologia, nós trouxemos na prática dentro do Cast Control. São rotinas que eu, como venho do setor industrial, já atuei dentro de uma engenharia, já atuei dentro de uma qualidade, dentro de uma produção, eu sei quanto tempo isso leva para que você consiga processar essas informações. E às vezes o fato de você nem colocar um botão, um sensor, um robô fazendo algumas tarefas simplifica essa coleta de informação. E aí você consegue ter o quê? Precisão nos custos operacionais. No quanto efetivamente você gastou para produzir aquilo. Então isso a gente vai trazendo esses dados, vai tracionando essas informações dentro dessas 150 rotinas. Então imagine 150 raízes no teu chão de fábrica que vai enriquecer essa tua árvore que vai gerar o teu Big Data. Essas informações vão tudo ser processadas e agora aquelas informações que são essenciais pro RP, o Cast Control vai abastecer dentro do RP. Por quê? Porque nem sempre os RPs possuem, primeiro, às vezes, capacidade técnica para processar essas informações. Ou seja, a gente simplifica, a gente sumariza essas informações e entrega o dado
preciso e assertivo. E confesso para você, não só isso, um dos grandes desafios por exemplo, André, imagine se você fosse um industrial e eu chegasse no teu chão de fábrica e falasse, olha, vamos modernizar, colocar coletar essas informações de chão de fábrica, mas aí eu chegasse para você e falasse, não, André, mas essas máquinas tuas não tem como, elas não são inteligentes, você vai ter que trocar as máquinas. Pô, você ia rir, né? De falar assim, pô, cara, elas não são inteligentes, mas elas estão produzindo, elas me atendem. Então, o desafio que nós tivemos é nós criamos um equipamento hoje que ele é muito genérico, ele conecta com vários tipos de máquinas e torna as máquinas inteligentes. Temos clientes que têm incidências de máquina da década de 60, da década de 70. Nós conseguimos modernizá-las através desse equipamento para que a gente consiga trazer todo esse acompanhamento fabril. Tá? Não só isso, quando você tem essas informações, ou seja, a previsibilidade de riscos. Poxa, quanto tempo eu tive de parada de produção, quanto eu perdi de rate, quanto eu perdi naquele momento. E outra, quem vai responder por aquela parada? Então é preciso primeiro também mapear digamos assim, os responsáveis. Se às vezes foi um problema de manutenção, foi uma falta de calibração, foi digamos assim, uma falta de instrução para o próprio operador. Às vezes ele teve um baixo rate produtivo por não estar qualificado ainda para operar naquele equipamento. Então, um dos grandes desafios foi conectar todo esse ecossistema em tempo real. Tá? Isso é um dos grandes insights que nós temos. Tarcísio. O interessante que você citou do sistema Toyota de produção, porque ele cita muito da gestão visual, certo? Agora vamos pensar, eu tenho um RP, um SAP, eu estou tendo o meu apontamento de produção, onde eu vou ter essa gestão visual? Isso que você citou entre as máquinas, quer dizer, eu posso ter apontamento entre máquinas. É uma máquina antiga da década de 60, mas eu posso colocar equipamentos para eu verificar exatamente o que está saindo, onde estão os meus gargalos conectados ao CAS Control, para eu ter esses controles. Quer dizer, e também os indicadores. Tá? Então, deixa eu perguntar para você. Eu consigo ter indicadores numa tela, na linha de produção, onde o próprio pessoal de produção pode fazer esse indicador para que os operadores enxerguem o que está acontecendo? Exatamente. Um dos pontos que nós simplificamos também é que a ferramenta já possui um BI integrado. Nós trouxemos a flexibilidade do nosso próprio usuário poder criar relatórios, gráficos, indicadores produtivos. Essa informação pode ser espelhada num painel de bordo dentro da linha de produção, dentro do chão de fábrica. Ela pode estar sendo acessível dentro de um tablet, de um celular, ele está acompanhando toda essa visualização de informações. Porque de nada são dados se eles não possam ser visualizados. Então, a gente traz essa simplicidade. Exatamente, atendendo exatamente esse requisito da gestão visual. Quer dizer, o próprio operador, dentro de um sistema enxuto, ele tem que saber naquele momento. Quer dizer, qualquer pessoa que passe na linha, ela visualizar qual é a meta de produção. Quer dizer, eu já tenho todas as minhas ordens de produção escalonadas, sequenciadas no meu RP, e o meu sistema vai apresentar para o operador quais são as metas, o que eu tenho que buscar, quais máquinas estão comparadas dentro dessas automações. Mesmo com máquina antiga, eu consigo ter essas informações para que tenha uma gestão visual dentro desse cenário. Um ponto interessante que você citou dentro de rastreabilidade e controle de lotes, o que vai determinar isso? É o meu RP. Se o meu produto eu tenho que ter isso, ok, o CAS Control está preparado para isso, né? Quer dizer, então, as informações que eu enviar para ele é o que ele vai me devolver consumindo matérias-primas de estoque com lote, com rastreabilidade e também colocando no meu estoque o produto acabado e devolvendo para o SAP nos seus apontamentos, né, para que eu possa fazer a minha ordem de vendas, fazer todo o cenário exatamente com os controles e rastreabilidades necessários para aquele processo. Quer dizer, então eu tenho toda uma flexibilidade em cima da ferramenta que nós temos
para atender os requisitos da empresa. Quer dizer, hoje eu só tenho ERP, eu quero instalar? Sim, eu posso instalar tendo total controle e melhorando ainda mais os controles que eu tenho no meu próprio ERP. Quer dizer, eu posso ter um degrau a mais dentro desses cenários. E também eu perguntei, né, forcei a pergunta em cima dos indicadores, porque eles são de uma maneira mais dinâmica, onde o próprio pessoal possa criar. Às vezes a gente sabe que para dentro do teu ERP, no SAP, você precisa do pessoal de TI para desenvolver um indicador, para fazer algum cenário, para gerar uma etiqueta de produto conforme a necessidade do cliente. Eu sempre tenho que estar na dependência de um desenvolvedor, algum cenário. E com o QS Control, eu tenho esse dinamismo para que o próprio pessoal da engenharia de produção possa fazer isso e disponibilizar isso para o meu indicador. Às vezes, um indicador de chão de fábrica, né, para que ele veja exatamente o que está acontecendo, e também indicadores para tomadas de decisão. Né? Então, quer dizer, eu posso ter um painel indicando qual que é a meta de produção, qual máquina que está parada, e também posso ter coisas mais estratégicas também dentro desse cenário. E também é interessante que a geração de etiquetas, né? Muitas empresas têm um dinamismo muito grande, e às vezes eu desenvolver isso no SAP, eu tenho que ter um desenvolvedor, eu tenho que gerar, tenho que mandar por uma impressora, e estando exatamente numa camada abaixo dentro da automação, eu tenho um dinamismo maior, né? Atendendo os requisitos do próprio cliente, né, dentro das necessidades dele, característica que vai etiquetar, mas quem vai fazer isso é o próprio pessoal chão de fábrica. Com isso eu tenho dinamismo e facilidade, e não, às vezes, onerar o meu RP com informações e com cenários que eu posso estar tomando a decisão num degrau abaixo, né? E no RP indo, né, reforçando as informações realmente mais pertinentes e necessárias para essas tomadas de decisões estratégicas e controle de custos. Perfeito. Então, para quem gosta de tecnologia como a gente, a conversa flui de uma forma tão natural. E então, assim, eu acho que já ficou claro para quem está nos escutando, né, o motivo para você escolher o QS Manufacturing Control, né? Nesse momento, eu tenho certeza que você já entendeu o grande diferencial da nossa ferramenta. Então, a gente entende que alguns clientes já possuem algum tipo de sistema de chão de fábrica. Então, por exemplo, enquanto o SCADA faz a supervisão, o PIMS analisa um histórico de processos contínuos, o MES a execução e a gestão da produção, o QS Manufacturing Control ele se posiciona numa camada acima, como um MOOM, né? Um Manufacturing Operations Manager, ou melhor, o nosso Shop Floor Control. É um framework, é uma abordagem de gestão mais ampla, tá? Acho que isso ficou claro para vocês. Então, a gente está aqui englobando tanto o MES como outros domínios, outras ferramentas operacionais dentro desse nosso sistema. Então, é um passo além, né, do caminho para a indústria 4.0. Então, a gente pode concluir e citar alguns ganhos operacionais, como redução de perdas e retrabalhos, a maior eficiência, aumento de produtividade, visibilidade em tempo real da produção, cumprimento da norma e rastreabilidade que a gente citou aqui. E o mais importante é que você vai ter uma base sólida para iniciativas da indústria 4.0, que eu acabei de comentar, né? A tecnologia ela não para, ela está em constante evolução, então você já vai ter uma base sólida, uma ferramenta que vai auxiliar a evoluir com a tecnologia. Trazendo resultados, né, exemplos, para a gente comentar algo breve aqui para o pessoal, eu entendi que a gente tem uma capacidade agnóstica de integrar a máquina ao sistema, e aí ao RP. Agora, se o cliente já tiver algum tipo de preferência, a gente também, de novo, a gente é agnóstico, a gente vai fazer um blueprint, vai conhecer a operação do cliente para tomar uma decisão. Heron e Tarcísio, tragam para a gente alguns exemplos práticos aqui rápidos de números, né, que foram alcançados com o uso da ferramenta, por gentileza. Legal. Trazendo uma conta ali rápida para que você entenda o quão flexível é. Dentro hoje do nosso portfólio, conforme eu falei, nós temos clientes de vários segmentos.
metal mecânico, borracha, injeção, eletrônico, alimentício, farmacêutico, moveleiro, químico, dentre outros. Somando, digamos assim, cada produto, exemplo, que cada tipo de produto que cada um dos clientes produz, essa ferramenta já foi testada aí no raio de mais de 20 mil tipos de produtos, tá? Hoje nós já acumulamos aí, olhando para produtos que já foram produzidos usando o CM Control, o Cast Control, nós estamos ali num número próximo a 300 bilhões de produtos que já foram fabricados utilizando o nosso software. Nossa. Desde equipamentos muito pequenos, minúsculos, a peças e partes que vão em carros, peças e partes que vão em aeronaves. Então é uma infinidade ali, uma imensa robustez. Trazendo também um ponto muito crucial é o quê? A área de apoio. Não basta só você ter a ferramenta, você precisa de um parceiro assim como nós, como a Cast, para poder trazer você para essa modernidade. E nós somos aí o parceiro ideal, visto que temos aí mais de 15 anos de experiência em indústrias. Temos vivência em chão de fábrica. Sabemos exatamente como cada segmento se comporta e como podemos contribuir para cada um desses segmentos para simplificar essa jornada de digitalização. Sim, pode ser mais simples, menos impactante esse processo migratório para a famosa indústria 4.0 junto conosco. Nós somos aí, acabamos servindo de atalho para os nossos clientes por simplificar essa jornada de inovação e modernização também. Legal. Certo. É interessante isso que se citou, que toda essa modernização e esse cenário vem a se unir com a solução do teu ERP. Quer dizer, você ter um ERP que está rodando com todas as dificuldades. No início do nosso bate-papo, a gente citou as dores, planilhas, anotações. Quer dizer, isso tudo vai morrer. Isso tudo vai acabar dentro desse cenário com a nossa ferramenta, aproveitar exatamente esse cenário, né, para que tenha essa evolução. Quer dizer, o meu ERP, eu vou deixar de produzir, Não, muito pelo contrário. Né? Isso que o Heron comentou, né, de realmente ter essa parceria para identificar os pontos, né? Quais são os primeiros pontos a serem atacados, né, para que você tenha uma implementação mais rápida dessa ferramenta e a tua fábrica não ter impacto nessa produção. Isso que é o mais importante, né? Às vezes acontecem alguns cenários de grandes tempos de implementação e com isso a gente consegue reduzir bastante, porque a gente já tem vários exemplos, vários cenários prontos, né? Rotinas definidas dentro dos RPs de mercado para atender exatamente essas necessidades. Então, é interessante que a gente tem uma escalabilidade, um cenário, controles para que realmente... eu tenho todos esses controles no meu ERP. Eu vou conseguir facilitar, acabar com controles paralelos, com problema de controle? Sim. Né? Então, com isso, a gente vai ter grandes ganhos dentro desse processo. Legal. Porque a gente sabe que cada empresa tem as suas particularidades e a sua forma de mensurar um retorno sobre o investimento. Eu vejo que no mundo da tecnologia, com tantas ferramentas disponíveis no mercado, sempre, né, com a intenção de melhorar, ajudar, ganhos, enfim. Se um cliente, então, nos busca para buscar uma solução, a gente sabe que o nosso sistema ele é muito abrangente, né? Ele cobre todo o chão de fábrica. Mas eu entendo que a gente tem a capacidade de, pontualmente, atender uma dor específica, porque o sistema ele é uma jornada, né? Como a indústria 4.0, você não vai conseguir colocar um sistema para rodar do dia para a noite. Então, inicialmente, você acha, Heron, que assim, não tem um lugar melhor, é o lugar onde ele sente mais dor, porque ali ele vai conseguir mensurar realmente esse ganho, né? Você hoje tem algum exemplo prático de um cliente que tinha uma confusão muito grande ali na produção e o sistema trouxe aquele alívio imediato? Porque
quando o pessoal vai comprar tecnologia, se fala-se muito na prova de conceito, um teste, uma POC. Mas o sistema praticamente, assim, uma vez que você já colocou ele ali, ele resolveu a dor, ele se mostrou funcional, operacional, a conectividade está operacional, ele não vai mais sair dali. Então isso passa muita confiança. A gente tem vários exemplos, de novo, né, para citar, mas eu queria saber assim, se tem algum case legal que você lembra de cabeça que o cara falou, poxa, que bom que eu encontrei o sistema. Legal. Vamos lá. Temos um cliente da área automotiva que ele tinha um desafio muito grande. E quando chegamos até ele falou assim, poxa, vocês têm tudo que eu preciso dentro da ferramenta. Ela vai do meu recebimento à minha expedição. E normalmente num ciclo de implantação a gente começa pelo início, né? Pelo recebimento e vai passando pela produção e expedição. Ele falou para nós assim, diante disso, eu sei que vocês podem nos ajudar com tudo, só que a minha dor se inicia na expedição. Qual que era a dor dele? Ele tinha um processo produtivo que ele monta um conjunto, uma caixa que ia módulo, chicote, pacote de parafuso. E ele vendia esse mesmo equipamento tanto para a montadora, automotivo, para a marca, quanto para o varejo, digamos, os instaladores automotivos. E ele falou assim, olha, como vocês podem nos ajudar a resolver o problema iniciando com o projeto na expedição? Ele falou, se aqui funcionar, eu sei que daqui para trás vocês vão conseguir ajudar a gente em tudo. A gente falou assim, legal, como? Bom, vamos usar um Pokayoke com checklist e montagem de kit automatizado. Então a gente criou, era um posto que era totalmente manual, o pessoal ia pegando nas caixinhas e montando, a gente simplificou aquilo e digitalizou o posto. Então o sistema orientava para o operador o que ele tinha que pegar, o que ele tinha que escanear. Isso foi o primeiro teste, depois começou a rodar tudo através de câmera, não precisou mais nenhum operador pegar, o robô fazia isso automático. Então o sistema ia orquestrando como o operador montava esse kit. Por quê? A dor principal que esse cliente nosso tinha, qual era? Ele não aguentava mais o instalador automotivo ligar para a indústria e alegar que estava faltando chicote. Nossa. E como a gente ajudou a resolver? Então o sistema orquestrou a sequência de montagem. No processo final, ele exigia uma coleta de evidência, uma foto, um vídeo que aquilo foi montado e tudo aquelas subpartes foram integradas. Conforme o seu lote, o seu número de série, o seu rastreabilidade. Isso mesmo. Exato. Iniciamos pela embalagem, ele montou esse conjunto, tirava a foto e começou a subir para o sistema. 40 dias depois começou a chegar no instalador automotivo esse equipamento e o instalador automotivo ligava para a fábrica, tá faltando tal coisa, legal. Como que a gente ajudou a resolver? O engenheiro, o pessoal do SAC, falava assim, me entregue para mim qualquer número de série que você esteja enxergando, seja da caixa, seja do pacote do parafuso, seja da central, qualquer número que você está enxergando na caixa. Ele entregava isso para o SAC entrava dentro do sistema, o sistema trazia inteira a rastreabilidade, inclusive a foto do processo de embalagem. Sabe o que ajudou isso? Evidenciou o quê? Que o processo não estava na embalagem. O processo estava no instalador. Eles descobriram depois de um tempo que o instalador automotivo rompia o cabo e alegava, no processo de instalação, alegava que vinha faltando para solicitar um de reposição. Então, isso foi um dos casos que assim, a gente fez a implantação reversa. Então, a gente normalmente começa um processo iniciando pelo recebimento e a gente, nessa indústria, começamos pela expedição e fomos até o recebimento. E o interessante é o seguinte, né? Como que você vai ter, se o apontamento de produção, às vezes, no TRP foi feito. Quer dizer, o kit foi montado, entrou no estoque, certo? Se eu não tenho um sistema ali fazendo essa camada, como que eu vou ter esses controles? Né? Então, exatamente, às vezes o ERP está recebendo informação, o kit está completo, quer dizer, está com qualidade, mas eu preciso, às vezes, provar isso. Então, o sistema vem ajudar isso também. Né? Legal. Gente, é formidável, né? A gente fica empolgado aqui, mas em respeito, né, quem está nos ouvindo, o tempo de 1 hora que foi programado para esse webinar, a gente disponibilizou esse bate-papo para que vocês conhecessem mais as ferramentas. E agora a gente
convida a uma demonstração na prática, tá? Então, as pessoas que estão nos assistindo, que porventura vierem nos assistir em outro momento, podem entrar em contato pelo canal que a gente vai disponibilizar aqui durante o pós-webinar. A nossa equipe de marketing aqui já vai cuidar disso e aí vai disponibilizar os contatos para que a gente possa conversar, para que a gente possa prolongar a conversa, para que a gente possa marcar uma visita. A gente está ansioso, né, para ter essa conversa com vocês, saber como a ferramenta, o Cast Manufacturing Control, pode ajudar. Então já está no chat, tá? O canal de contato. A gente, mais uma vez, agradece aqui todos os participantes, o Heron, o Tarcísio, os insights que foram discutidos. De novo, se tiver interesse em conhecer a ferramenta, vocês vão nos chamar. Geralmente a gente marca uma visita na operação. Nós temos um showroom aqui no interior do Paraná, que fica em Pato Branco. É um divisor de águas. Eu garanto que depois de conhecer o nosso showroom, se a pessoa já estava decidida, ela sai ainda mais decidida pela ferramenta, pela tecnologia. Então, queria mais uma vez dizer o quanto eu sou grato pelo dia de hoje, por estar aqui com vocês, por essa troca de experiência, informações. Heron, Tarcísio, a equipe, os ouvintes. Agora estou ansioso para ver quem está do outro lado para a gente poder conversar. Então, Heron, Tarcísio, por gentileza, se vocês quiserem dar uma palavrinha final para os nossos ouvintes, fiquem à vontade. Legal. André, queria agradecer a oportunidade novamente. Eu sou um apaixonado por tecnologia e não só isso, eu nasci no chão de fábrica. Então, acredito que uma hora, até às vezes pouco para a gente falar sobre o que a gente conhece, todo o conhecimento que a gente traz de dentro do chão de fábrica e a experiência, né? Porque, como eu falei, a gente acaba se tornando atalho para os nossos parceiros nessa jornada de digitalização. E queria agradecer a participação de todos os nossos telespectadores aí e aguardamos vocês ansiosos aí para que a gente tenha esse bate-papo, fale um pouco mais sobre essa ferramenta para vocês, que é um divisor de águas. É a maior sistema de chão de fábrica, sistema de produção nacional ali, é algo muito interessante. Tarcísio? Sim. Só queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Eu acho que oportunidades a gente tem gigantes, né, dentro dos cenários. Né? Eu comecei lá na produção também, então a gente sabe das dificuldades, né? E bom se tivesse um sistema como esse. Se tivesse sistema como esse. Então, realmente, agradeço aqui a todos vocês e a toda essa oportunidade de discutir esse assunto com vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.